Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus, por favor. Cada pessoa pegue a palavra. Vamos no livro de Êxodo, capítulo 38. Nós vamos ler o versículo 18 e vamos meditar sobre ele. Amém? Se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre aonde nós vamos ler. E sempre que você vier à Paz e Vida, traga o Evangelho, traga a palavra de Deus, traga a Escritura Sagrada, para você acompanhar aquilo que nós ministramos. Porque a palavra tem que ser sempre bíblica. Nunca pode ser uma palavra baseada em tradições religiosas ou em achismos. A palavra tem que ser sempre a de Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz o seguinte, ó. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. Amém? Pastor, não entendi nada, mas você vai entender. A palavra de Deus é assim, ela parece complicada, mas aí o Espírito Santo vai te dando a revelação e você vê que a coisa é simples, patente, está diante dos nossos olhos. Jesus dizia, quando esteve aqui na terra, examinem as Escrituras, porque vocês esperam encontrar nela, ou nelas, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando a gente examina a Escritura, e o Antigo Testamento, na época de Jesus, era a única Escritura disponível, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, quando a gente vai examinar a Escritura do Antigo Testamento, ela parece complicada, mas à medida que você começa a ler com os olhos do Espírito, essa palavra se torna simples. Então, eu vou reler para você, escute. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados. O côvado era uma medida antiga, equivalente a essa distância que vai da ponta do dedo até o cotovelo. Isso era o côvado. E a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. O que nós estamos vendo aqui é Deus falando da porta que dava acesso ao pátio do tabernáculo. E ele está dizendo como que deveria ser essa porta. Então eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida, vamos lá. E a coberta, bem alto, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. Amém? Você crê que Deus
um dia chegou para Moisés e falou assim: fala para o povo me fazer um santuário, e eu habitarei no meio deles. E o santuário que eu quero que vocês me façam é assim, 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 assim. E aqui nesse detalhe que nós lemos, Deus está explicando da porta do pátio. Você acredita que um dia Deus deu essas instruções para Moisés? Quem acredita? Você crê que esta é a palavra de Deus? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas possível. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. De novo, vai aplaudindo e glorificando. Continua aplaudindo e dando glória. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber esse louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem agora com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Então é o seguinte. Deus mandou Moisés convocar o povo para que eles fizessem um santuário, um tabernáculo, uma tenda. E essa palavra tabernáculo é latina, ela quer dizer morada, habitação. Mas note que Deus falou para Moisés: e habitarei no meio deles. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deles, o povo, não no meio do santuário. Porque é impossível que uma simples tenda pudesse ser a morada do nosso Deus. Ou que Deus precisasse de uma morada feita por mãos humanas. O rei Salomão, orando na inauguração do templo, ele disse: Senhor, nem o céu dos céus podem te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado a ti. Então Deus não pode morar ou ter a sua morada num móvel feito com mãos humanas. Quando Deus disse: e habitarei no meio deles, quer dizer habitar no meio do povo de Deus. Tanto que Jesus, quando estava aqui na terra, disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Concorda? Muito bem. Mas Deus, Ele quer um santuário. E as instruções para esse santuário são bastante detalhadas e parecem muito complicadas. E são coisas tão difíceis de serem imaginadas, que Deus levou Moisés lá no alto do Monte Sinai e mostrou o modelo para ele de tudo. Se Moisés não visse o modelo, ele não teria imaginação para entender o que Deus estava falando, assim como para nós aqui, ao ler esse texto e lemos apenas um versículo, nós não conseguimos visualizar ou entender, porque é de difícil imaginação. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. São coisas difíceis de serem imaginadas. Mas aqui eu quero falar sobre o santuário, de uma maneira resumida, esse tabernáculo. Deus falou assim: Moisés, a porta vai ter que ficar em direção ao leste. O fundo do santuário vai ter que ficar na direção oeste. E estas são as medidas que eu estou te passando em direção ao leste e as medidas do oeste. E eu quero que você também anote aí as medidas que eu quero do oriente e do ocidente.
Eu quero que você anote também as medidas do sul e do norte. Quando Deus começa dando as medidas, falando dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, quando Deus começa falando disso, Ele já está deixando claro que a sua fé, a fé que Ele está pregando, que Ele está ensinando, é para toda a terra, porque envolvem os 4 cantos da terra. Amém? Norte, sul, leste, oeste. E a porta deveria ser na direção leste, sempre. Como essa tenda, esse tabernáculo, era portátil, era móvel e iria acompanhar Israel durante a sua jornada no deserto, sempre que Moisés fosse montar o tabernáculo outra vez em qualquer acampamento no deserto, a porta deveria estar sempre para o leste. Está entendendo? Moisés nunca poderia dizer, eu vou montar o tabernáculo nessa posição que eu acho melhor. Não, Moisés. A porta deve ser sempre na direção do leste. E por que Deus exigia isso? Porque é justamente no leste que o sol nasce. E no mundo inteiro, você pode estar no Brasil, você pode estar no Japão, você pode estar em qualquer lugar do mundo, o sol sempre nasce no leste. E qual é a mensagem que Deus estava mandando ao ordenar que a porta fosse sempre no leste? É porque é o lado onde o sol nasce, onde a vida se renova, e é uma lembrança maravilhosa de que Ele é o nosso sol da justiça. Então a porta deveria sempre estar na direção leste, na direção do nascimento, no extremo do nascimento. E a parte do fundo do tabernáculo sempre no oeste, que é onde o sol se põe. Porque Deus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a porta estava na direção em que o sol nascia e a parte mais sagrada do templo na direção oeste, onde o sol se punha. Eu sou o sol da justiça, eu sou o princípio e o fim. Eu sou tudo, do começo ao fim. Então Deus dá as medidas do lado sul e Deus dá as medidas também do lado norte, e Ele diz que a cerca, vamos dizer assim, a divisa entre o tabernáculo e o deserto deveria ser de cortinas de linho fino retorcido. As bases deveriam ser de cobre, os capitéis revestidos de prata. Então Deus começa a mostrar o que Ele quer naquele santuário. Não é por acaso que Ele escolheu o linho para ser a divisa de toda aquela área do tabernáculo. Mas agora Ele fala da porta. E na porta Ele falou de 4 cores, conforme eu li para você. Vamos lá. A porta. Porque eu tenho que entrar nesse tabernáculo. E só tem uma porta. Olha só. O tabernáculo, ele é construído, ele é montado com a porta para a direção leste, e ele tem 4 lados sobre os 4 cantos da terra, mas só tem uma porta. Apenas uma porta. Eu quero entrar nesse tabernáculo que Deus escolheu para ser a sua fé. Eu quero entrar nesse tabernáculo, mas só tem uma porta para eu entrar. E aqui a gente já começa a entender que no mundo podem existir vários caminhos, mas só tem uma porta que nos leva a Deus. Amém? Só existe uma entrada. Não adianta a pessoa falar, mas a minha religião também é boa, eu acredito de outro jeito, todas as religiões acreditam em Deus. Tudo bem, todas as religiões acreditam em Deus, todas as religiões pregam coisas boas, são raríssimas as religiões que pregam coisas más.
como suicídio, atentado suicida, como sacrifício para prejudicar as pessoas, etc. São raríssimas as religiões que pregam coisas más. De um modo geral, todas as religiões pregam coisas boas. Tudo bem, mas não importa. O mundo tem 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Mas só existe uma porta para entrar na presença de Deus. Amém? E quem seria esta porta? Vamos comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 7. Olha só. João, capítulo 10, versículo 7. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Esse eu sou é o nome de Deus. Yahvé, YH, VH, eu sou a porta das ovelhas. E Jesus continua afirmando isso. No versículo 9 ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, é a única porta que salva. Se a pessoa quer entrar na presença de Deus, não me leve a mal, mas através de Buda você não vai entrar. Se a pessoa quer entrar no tabernáculo de Deus, na presença de Deus, através de Maomé, não vai entrar. Porque Maomé pode ser o líder de uma religião, mas ele não é a porta. Se a pessoa quer entrar na presença de Deus através de sucessivas reencarnações, ela não vai entrar, porque não existe essa quantidade de portas alternativas para alguém entrar na presença de Deus. Não adianta. Deus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não adianta a pessoa querer entrar no céu pedindo para Maria rogar por ela. Não me leva a mal, eu amo Maria, amo muito Maria, mas Maria não é a porta. Não adianta a pessoa achar que Pedro tem um chaveiro nas mãos e que ele abre a porta do céu, e a pessoa querer entrar por Pedro, ela não vai conseguir, porque Pedro não é a porta, e não existe outra porta. Numa religião você pode entrar por várias portas. Todas as religiões têm portas. Mas aqui Deus não está falando de religião, porque quando Ele mandou Moisés fazer o tabernáculo, estava assim de religião na face da terra, mas nenhuma delas salvava. Existe um único caminho e uma única porta para a pessoa ser salva. Se você está confiando a sua salvação em padroeiros, padroeiras, em religiões, você vai ficar do lado de fora. Porque Deus colocou o tabernáculo na terra, voltado para os 4 cantos do mundo, mas Ele só fez uma porta. E se alguém quiser se salvar, tem que passar por esta porta. E o nome desta porta é Jesus Cristo. Não é à toa que a gente diz: Jesus é o único Salvador. Porque é só por Ele que alguém pode ser salvo. Agora olha que coisa maravilhosa que a gente vai encontrar ali, naquela porta do tabernáculo, naquela única porta do tabernáculo, que tem um véu colorido, uma cortina colorida, 4 cores. Vamos retornar lá? Vamos retornar? Êxodo capítulo 38, versículo 18. Jesus disse: vocês querem a salvação? Vocês têm que ler as Escrituras. E se vocês querem encontrar a salvação nas Escrituras, examinem bem, porque é de mim que elas falam. Então vamos lá. Olha só. Esse texto que eu estou lendo foi escrito cerca de 14 séculos antes de Cristo. Mas veja como fala de Jesus. Vamos lá. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul,
Por que era de obra de bordador? Porque foi a humanidade que fez o que fez com Jesus. Com a presciência do Pai, com o consentimento de Deus, mas é a humanidade que fez tudo. Então, está na mão da humanidade o fazer com que essa porta fosse aberta. Eles estão, por exemplo, torturando Jesus, crucificando Jesus, mas através daquela morte, através daquele sacrifício, estão abrindo o caminho para o tabernáculo. Esse primeiro véu que nós vamos ver aqui, não era do Santo dos Santos, era a porta do tabernáculo, que ficava no pátio, que dava acesso ao pátio. Então vamos lá. De pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Está falando de 4 cores, amém? Está falando de 4 cores. Estas 4 cores testificam quem é a porta. Então vamos lá. Começando pela cor azul. A primeira cor que aparece ali na porta. A cor azul. Ao que esta cor nos remete? Quando a gente pensa na cor azul, qual é a primeira coisa que a gente lembra que está na nossa imaginação? É ela. O céu. Quando a gente fala em azul, a primeira coisa que vem na mente humana é o céu. De que cor que é o céu? O dia pode estar nublado, pode estar tudo escuro, mas de que cor que é o céu? Pode ser de noite. De que cor que é o céu? Pois é. Isso está dentro de nós. A cor azul é referência do céu. Então a primeira cor que aparece é para mostrar que a pessoa que é a porta não é uma pessoa dessa terra. É uma pessoa do céu. Está compreendendo isso? Jesus disse, eu sou a porta. Mas para ele falar que ele é a porta, ele não pode ser deste mundo. Ele tem que ser do céu. Quem conhece a vida de Jesus sabe como que ele foi gerado. Mas depois de adulto, pregando para as multidões, o que foi que Jesus Cristo disse? Vamos lá comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Olha o que Jesus declara, preste atenção. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja que 3 vezes ele menciona a palavra céu. E ele é enfático em dizer que nunca ninguém subiu ao céu. Mas pastor Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo e levado para o céu. Mas não no céu dos céus. Elias nem chegou perto do trono de Deus. Ah, mas Enoque também, ele foi arrebatado e desapareceu. Ele foi para o céu, mas não no céu dos céus. Jesus está declarando que ninguém subiu ali, nunca, jamais. Nunca ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Não é isso que nós estamos lendo aí? Que desceu do céu e que está no céu. Se ele está falando isso para Nicodemos, Nicodemos, preste atenção, ninguém nunca subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu e que está no céu. Quer dizer que ao mesmo tempo que ele está falando com Nicodemos, ele diz que ele está no céu. Como que isso é possível? Porque ele é onipresente, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. E nestas 3 vezes que ele fala do céu, é uma referência velada à Trindade. Vamos aqui no capítulo 6, versículo 32. Olha o que Jesus fala aqui. Capítulo 6, versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus:
na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí as multidões falaram: Senhor, dá-nos desse pão. Onde tem esse pão? Esse pão que desceu do céu. Versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então a cor azul ali na porta do tabernáculo, a primeira cor, se refere que a pessoa que é a porta é uma pessoa que não é dessa terra, é uma pessoa que veio do céu. Aí tem a segunda cor. Qual que é a segunda cor que nós temos ali, igreja? A cor púrpura. A cor púrpura. Muito bem. Essa cor era reservada apenas para a realeza, apenas para os nobres e principalmente os reis. Porque essa cor púrpura, na época de Moisés, era raríssima. O corante para se tingir a lã ou o tecido era muito difícil de ser obtido. Os historiadores dizem que aquilo era extraído de um cisto na cabeça de um caracol e de preferência enquanto o animalzinho ainda estava vivo. Aí extraía aquele cisto e era necessário juntar o cisto de mais ou menos 8.000 caracóis para se conseguir 1 centímetro cúbico de corante. Quer dizer que a cor púrpura, alguém que usasse um tecido de cor púrpura, essa pessoa deveria ser muito rica, porque o corante, além de raro, era caríssimo. E Deus disse para Moisés: depois da cor azul, eu quero a cor púrpura. Se refere à realeza. Apenas reis a usavam. Se Jesus é a porta, então ele deve ser rei. Quando o Espírito Santo o gerou do céu, aqui na terra, no ventre da Virgem Maria, os sábios do Oriente, 3 sábios do Oriente, viram uma estrela e seguiram aquela estrela, porque ela anunciava o nascimento de um grande rei. E eles chegam para um rei humano chamado Herodes, e eles fazem uma pergunta, porque eles seguiram a estrela até a Judéia. Vamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Mateus, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quer dizer que a segunda cor na porta do tabernáculo diz que a pessoa que é a porta tem que ser um rei. Tem que ser um rei. Vamos comigo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos ler o versículo 17, que nos leva até o dia do julgamento de Jesus, onde ele foi espancado, torturado, e os soldados romanos fazem uma coisa com ele. Vamos lá, Marcos capítulo 15, versículo 17. E os soldados romanos vestiram-no de que cor? De púrpura. E tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo o quê? Salve, Rei dos Judeus. A cor púrpura, portanto, na porta do tabernáculo, nos remete a esta pessoa que aqui, ainda que fosse com zombaria, foi reconhecido como rei. Pilatos
ao crucificar Jesus, colocou uma placa sobre a sua cabeça, escrita em 3 línguas, em latim, em grego e em hebraico, dizendo: este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E lá no livro de Apocalipse está escrito que ele estava vestido com uma veste branca e na sua coxa, no tecido, estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Rei. A cor púrpura fala deste Rei. E aí nós temos Deus dizendo para Moisés: a terceira cor que vai ter nessa porta, que cor que é? Carmesim. Que é muito parecido com a cor púrpura. Mas o púrpura ele é mais cintilante, ele é mais brilhante, ele é mais real. O carmesim está mais assemelhado com sangue vivo. O carmesim. Então agora nós vamos pesquisar esse mistério da cor carmesim, que é a cor do sangue. A cor carmesim ali é para falar que através do sangue de Jesus é que a gente entra naquele pátio do tabernáculo. Vamos comigo na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Acharam? Escute. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, o sangue carmesim, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, o carmesim fala disso, sangue puro, imaculado, ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então a cor carmesim, a terceira cor que está ali na porta, que dá acesso ao tabernáculo, fala do sangue de Cristo. Vamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Uma multidão reunida no céu cantava assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Muito bem. Agora a quarta e última cor. O linho fino torcido era branco puro. Linho branco, puro, o mais branco possível. Esta quarta cor ali na porta falava que a pessoa que fosse à porta deveria ser uma pessoa santa. E que através do seu sangue carmesim tornaria também santos todos aqueles que passassem por ele. Então vamos ver aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isso é uma mensagem para a gente pregar numa vigília, tendo a madrugada inteira para falar à vontade. Quem sabe outro dia, hein? Numa vigília. Sobre a cor branca, o linho branco fino. Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha o que Deus fala. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. E é isso que
aquela parte carmesim da porta falava: olha só, olha o que esse sangue faz com você. Ele transforma os teus pecados mais brancos do que a branca lã. Olha só. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Um dia, Deus vai reunir os salvos. Quando Ele fizer essa reunião dos salvos, vai haver uma cor predominante para confirmar a pureza dos salvos. Não a nossa pureza própria, porque nós não temos esse mérito, mas aquilo que o sangue carmesim faz com os nossos pecados. Para terminar, vamos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Livro de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando o que, igreja? Vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Se a pessoa quiser entrar no tabernáculo de Deus, só existe uma porta. Já está claro que esta porta é Jesus. Ele veio do céu, daí a cor azul. O púrpura mostra que ele é rei, rei dos reis. O carmesim, a cor carmesim, fala do seu sangue. E o branco fala da sua santidade, da sua pureza. Aí eu me convenço que só tem uma porta e que só tem uma pessoa com essas características. Que eu tenho que entregar a vida para essa pessoa, que eu tenho que entrar por essa pessoa, porque ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Aí eu entro, e quando eu entro, qual é o primeiro móvel que eu vejo no pátio do tabernáculo? Eu vejo o altar do sacrifício, onde o pecador tinha que trazer um cordeiro puro, sem defeito e sem mancha, e confessar o seu pecado, colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, transferir a culpa para o cordeiro. Aí o cordeirinho era morto no lugar do pecador, e a sua dívida, o seu pecado era perdoado. Eu tenho ali a referência ao altar onde Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu a sua vida por nós. Então eu tenho que crer na obra que ele fez na cruz. O Monte Calvário foi o altar onde o Cordeiro de Deus derramou seu sangue por nós. Então eu tenho que entregar minha vida para Jesus, só Ele morreu no meu lugar, só Ele é puro, santo, perfeito, Ele morreu por mim. Então eu entrego minha vida para Jesus. Mas depois que eu entrego minha vida para Jesus, o que eu tenho que fazer? Então eu estou no tabernáculo, eu acabei de acreditar que o sangue do Cordeiro foi vertido por mim, estou no altar do sacrifício, mas eu quero entrar mais. Eu quero entrar mais, porque ali tem o Santo dos Santos. E qual é o próximo móvel que eu vejo? É uma pia enorme, toda de cobre. Eu olho, ela é toda avermelhada, e dentro tem água. Aquela pia com água no tabernáculo era para purificação. Deus disse assim para Moisés: fala para o Arão não entrar no tabernáculo sem passar pelas águas, porque senão ele morre. E o que foi que Jesus, depois do seu sacrifício na cruz, depois de ressuscitado, o que foi que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não for batizado, morrerá. Se a pessoa tenta entrar na presença de Deus, preste atenção, você que não é batizado, você que não é batizada, não tem jeito. Sem passar pelas águas você morre. Então a pia que havia ali no pátio do tabernáculo, a cor bronze avermelhada, toda avermelhada, lembrava o sangue de Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, quando ele deu o último suspiro,
para se certificarem que ele estava morto, um soldado romano pegou uma lança enorme, pontiaguda, e enterrou do seu lado. E quando ele tirou a lança, saiu sangue e água. Aquilo é uma lembrança da pia, onde as pessoas deviam se purificar, onde os sacerdotes deveriam se purificar, e nós somos feitos sacerdotes de Deus. Cada pessoa, pelo sangue de Jesus, é feita sacerdote de Deus. A pessoa tem que se purificar com a água. Não dá para você querer avançar na intimidade com Deus sem passar pelas águas. E o que é pior, você não continua no tabernáculo, você morre se não passar pelas águas. Por isso que eu estou falando, se você ainda não faz parte da multidão de branco, depois você pede imediatamente esta capa, você que está crendo na palavra, e você também vai se preparar para descer as águas. Aí a pessoa se purificava ali nas águas. Aí ela podia entrar no lugar santo. Estava purificado para entrar no lugar santo. Do lado direito tinha uma mesa com pães. Aquilo é um símbolo da Santa Ceia. Você está entendendo por que a gente não pode dar a Santa Ceia para uma pessoa que não passou pelas águas? A pessoa nem entregou a vida para Jesus, a pessoa nem passou pelas águas, e ela entra em igrejas por aí e come o pão da Santa Ceia. A pessoa só pode entrar e ter acesso ao pão ali dentro do tabernáculo depois que ela passava pelas águas. E ali tinha o candelabro também com 7 lâmpadas. A do meio representa Jesus, as 3 de cada lado, que dá 6, representa a igreja. Em Apocalipse Jesus revela isso. O castiçal que viste é a igreja. O castiçal é isso. Aquele candelabro do lado esquerdo, cuja lâmpada nunca devia se apagar, representa o cristão, que tem que ter a luz de Cristo no centro da sua vida, e ele com a sua luz também nos transforma em luz do mundo. E aí Jesus fez uma coisa ao morrer na cruz, que não estava no Antigo Testamento. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando ele tombou a cabeça, aconteceu um terremoto, tudo tremeu. E lá no templo de Jerusalém, onde tinha um véu também colorido com as 4 cores, aquele véu que impedia que as pessoas entrassem no Santo dos Santos, o Evangelho diz que aquele véu do templo se rasgou de cima até embaixo, ou seja, do céu para a terra. Não foi de baixo para cima, foi de cima até embaixo. É como se Deus, vendo o Cordeiro morrendo na cruz, olhasse para o templo de Jerusalém, o véu, e dissesse: antes o pecador não podia entrar ali, mas agora eu mesmo daqui do alto rasgo este véu até embaixo, e eu abro o caminho, porque agora, pelo sangue de Jesus, qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer parte do mundo, todos os povos, tribos, línguas e nações podem entrar na minha presença. Você quer ter comunhão com Deus? Tem que entrar pela porta. Para você entrar no tabernáculo de Deus só tem uma porta, e a porta é Jesus. Vamos ficar todos de pé agora. Nesse momento eu não quero falar com quem vai se batizar. Nesse momento eu quero falar com pessoas que vieram aqui, talvez para assistir o batismo, para acompanhar um parente. E você ouviu esta palavra, preste atenção. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a cada criatura. Você acabou de ouvir o Evangelho. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, morrerá. Preste atenção, só existe uma porta. Eu não posso entrar por esta porta e continuar com as minhas imundícies. Eu não posso continuar carregando meus santinhos, minhas santinhas, meus ídolos, meus padroeiros, minhas entidades, e querer entrar na presença de Deus.
Porque tudo no tabernáculo era ungido com azeite puro. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E você sabe que azeite não se mistura com nenhum líquido. Você pode tentar pegar o azeite e misturar com água, não mistura. Misturar com óleo, não mistura. O azeite não se mistura com nenhum tipo de líquido. Não dá para você entrar no tabernáculo misturando religiões, misturando outras pessoas. Você tem que entrar no tabernáculo pela porta. E a porta é Jesus. Não tem outra porta. Se você não entrar por esta porta, você não se salvará. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quando a gente diz quem quer entregar a vida para Jesus, não é para você mudar de religião, não. É para você ser salvo. É para você, inclusive, abandonar todo tipo de religião. Jesus não é religião. Jesus é o Salvador da humanidade. O único Salvador da humanidade. Você tem que entrar por essa porta. Preste atenção. Você tem que ter essa paz no teu coração. Preste atenção nisso. Você tem que ter a certeza da salvação. Como é que eu tenho a certeza da minha salvação? Se eu entrar pela porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. A porta é Jesus. Como é que você pode ter certeza da tua salvação? Se você entregar tua vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Para você entregar a vida para Jesus e reconhecê-lo como tal, como teu único Redentor, você tem que dizer, eu quero. Porque a boca tem que falar e o coração tem que crer. É assim que funciona. Não adianta a pessoa ficar só bem intencionada. Ela tem que falar com a boca e crer no coração. Quando ela diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A boca tem que falar isso. Então olhem todos para mim, todos que estão aqui. A primeira coisa, você que veio hoje, quem sabe acompanhar um parente no batismo. Olha, você está fora do pátio. A porta está na sua frente. E o que é melhor, a porta está aberta, é só entrar. Deus não fez uma porta de bronze, Ele fez uma porta de cortinas, flexível, para a pessoa poder entrar com facilidade, até uma criança entra. Deus não fez uma porta de ferro para que fosse difícil você entrar. Aí você olha para a porta, é aquela cortina de 4 cores, azul, púrpura, carmesim e branco. Olha, tão fácil passar por esta porta. Quando eu passo por esta porta, eu estou entrando na salvação. Então olhem todos para mim, só tem uma porta. Quantos aqui hoje, ouvindo essa palavra, entendendo essa palavra, querendo ser salvos, quantos aqui agora querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem. Ergue a tua mão bem alta. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor, venham para cá. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares. Pede licença. Vem para cá, vem para cá. E para cada vida que está chegando, vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Vem. Vem, meu querido, vem, minha querida. Vem, você que ergueu a tua mão, venha. Vem, 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 a porta está aberta. Por que você não vai entrar? A porta está aberta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Oh glória, venha, venha. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero falar com as pessoas que um dia já entraram pela porta.
que um dia até, quem sabe, se batizaram. Quem sabe? Mas acabou se desviando. Quero falar com você que acabou se afastando. Depois que você se afastou, nunca mais você avançou na intimidade com Deus. Porque a gente entra lá no lugar santo e tem o pão da proposição. Quer dizer, da proposta de Deus. Jesus é o pão proposto por Deus. O pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Há quanto tempo você não participa da Santa Ceia, não tem mais comunhão com o Senhor? Quero falar com você que está afastado, afastada, ou que está sem igreja, ou que mudou aqui para esta cidade e não está congregando em lugar nenhum. Mas você já é batizado, batizada, quem sabe, mas está sem comunhão. Saia do teu lugar. Vem aqui para frente também, porque nós vamos orar por você. Hoje você vai voltar a ter comunhão com teu Senhor. Hoje Ele vai te purificar. Hoje você vai ter acesso novamente ao pão da proposição, ao pão proposto pelo Pai. Oh glória! Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E você já é batizado, batizada, está na igreja, mas sente que há acusações contra a sua vida. Pastor Joaquim, eu não estou muito à vontade para participar por causa das minhas misérias, dos meus fracassos, por causa dos meus erros. Eu posso até vir e participar, mas o meu coração está preso. Eu gostaria de voltar a sentir aquela alegria da salvação, a certeza do perdão. Então você que está na igreja, mas sente acusações contra a sua vida, vamos purificar tudo isso. Vamos retirar tudo isso, porque nesse batismo nas águas aqui, as pessoas que vão se batizar pela primeira vez, e a gente só batiza uma vez também, quero dizer isso. As pessoas que vão se batizar vão sepultar a velha criatura. Só que muitas vezes a gente que está na igreja acaba fazendo coisas da velha criatura. E isso precisa ser sepultado. Você não tem que passar de novo pelas águas, você que é batizado, batizada. Porque há um só batismo, a palavra diz. Você que estava afastado, afastada, não precisa se batizar de novo. Mas é preciso você crer no sepultamento das velhas manias, da velha criatura, dos velhos pecados. Isso tem que ser sepultado. Então você que está na igreja, está sentindo acusações contra a sua vida, chegou a hora de você sepultar os velhos problemas e toda acusação contra a sua vida. E não vai ser passando pelas águas de novo não, porque é um só batismo. Se você já se batizou uma vez, não se batize mais. Mas pela fé, você tem que tomar posse deste ato que aconteceu no dia em que você se batizou, quando a velha criatura foi sepultada. Então você que está sentindo o desejo de vir aqui na frente e receber uma oração de restauração, saia do teu lugar e venha para cá também. Saia do teu lugar e venha para cá. Venha. Chega mais para cá para caber todo mundo. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Vem mais para cá para caber todo mundo. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Chega mais perto. Chega mais para cá. Chega mais para cá. Nós vamos nos ajoelhar agora. Você pode dobrar os joelhos como eu estou fazendo também? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas ore com fé, porque a boca tem que falar e o coração tem que crer. Ore comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu compreendi a tua palavra, e para eu entrar e chegar
até o Santo dos Santos, eu preciso passar pela porta. E eu aprendi que só existe uma porta, e esta porta tem nome, e é o meu Rei Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o único que desceu do céu e que morreu na cruz para purificar a minha vida, a minha alma e a minha consciência de todos os meus pecados. E eu quero, meu Deus, fazer a tua vontade e a partir de hoje manter a minha comunhão com o Senhor. Eu quero me aprofundar na comunhão contigo. Eu quero viver para ti, porque o Senhor morreu para mim. Meu Deus da glória, me purifica de toda iniquidade pelo sangue de Jesus, o sangue puro e carmesim que lava as minhas vestiduras para que eu tenha acesso ao lugar santo. Meu Deus da glória, confirma o meu nome no livro da vida que está no céu e me dê desde já a alegria e a certeza da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para Bless Press. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.